Vamos para a segunda aula do nosso curso, a segunda de 10. Na aula passada, na primeira aula, começamos com os poderes, não foi isso? Começamos com o poder executivo. Comecei e terminei. Deixei 2 pontinhos bobinhos de fora porque não são cobrados para tribunais. E comecei, mas não terminei, o poder legislativo. O poder legislativo é bem maior. O poder legislativo é enorme. Começamos na aula passada, mas já terminaremos nessa aula que vem. Tá certo? Vamos para o poder legislativo do ponto onde terminamos. Na aula passada, lembrando, eu vi com vocês que o Legislativo Federal é o único bicameral. O Poder Legislativo Federal é o único bicameral. O Poder Legislativo Federal se divide em 2 casas, 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembra? A primeira é onde eu encontro representantes do povo. A segunda eu encontro representantes dos estados e do Distrito Federal, não dos territórios. Território, senhoras e senhores, elege 4 deputados federais, nenhum senador. Presta atenção nisso. Tá certo? Tá claro isso? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Falei mais. Falei para vocês o conceito de sessão legislativa, falei para vocês o conceito de legislatura, falei para vocês o conceito de período legislativo. E disse que uma sessão legislativa ordinária vai do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Essa sessão ordinária se divide em 2 períodos legislativos. Confere? Confere? Posso? Bom, o que mais? Eu falei um pouco mais para vocês. Eu falei ainda para vocês que todas as vezes que um deputado ou um senador se reúne durante o período que deveria ser de férias, todas as vezes que eles começam a trabalhar durante as férias, todas as vezes que eles são convocados para trabalhar fora dos períodos legislativos, estaremos diante de uma sessão legislativa extraordinária. E o bacana é que não há indenização. Foi a última informação da aula passada. Lembra? Lembra disso? Não há indenização para deputados e senadores trabalharem extraordinariamente. Vida de deputado e senador não é fácil. Digo mais, disse mais, estou revisando ainda. Disse para vocês que na sessão legislativa extraordinária os deputados e senadores só podem votar a matéria específica para a qual foram convocados, a menos que haja uma medida provisória. Medidas provisórias têm sempre preferência. Primeiro a medida provisória, depois a matéria específica para a qual foram convocados. Disse para vocês que essa medida provisória, a doutrina entende, que é uma medida provisória trancando a pauta. Mas a sua banca pode omitir isso. Se ela disser, deputados e senadores só deliberam numa sessão extraordinária matéria específica para a qual foram convocados, salvo se houver medida provisória, ponto, verdadeiro. Salvo se houver medida provisória trancando a pauta, verdadeiro também. Não falamos isso? Estou rápido porque é revisão, mas já falamos disso na aula passada. Quem pode convocar uma sessão legislativa extraordinária? Nos casos de estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e compromisso e posse do presidente ou do vice, nessas hipóteses, só quem pode convocar é o presidente do Senado. Pronto. Só o presidente do Senado. Nos casos de relevância ou urgência, aí pode ser o presidente do Senado, de novo, sempre, o presidente da Câmara, o presidente da República e a maioria absoluta de ambas as casas do Congresso Nacional. Maioria absoluta da Câmara e do Senado. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Meus amores, então, com base nisso, vamos dar continuidade ao nosso curso. Vou diminuir o ritmo, pois agora o assunto é novo. Vou mais devagar. Vou mais devagar. Nem tanto, né? Vamos mais devagarzinho. Tratar agora das imunidades. Vamos falar das imunidades. Deputados federais, estaduais,
senadores, vereadores, enfim, membros do Legislativo possuem imunidades. E eu posso classificar essas imunidades de duas formas. Existem duas imunidades. Existe a imunidade material, perceba, também chamada de inviolabilidade. Existe a imunidade material e a imunidade formal. Copia aí. A imunidade pode ser conceituada, classificada como formal ou material. Material ou formal. A material também chamada de inviolabilidade. É por ela que eu começo. Começo falando da imunidade material, a inviolabilidade. Certo? Posso? Inviolabilidade. Meus amores, a inviolabilidade ou imunidade material, todos os membros do Legislativo possuem. Todos. Federais, estaduais ou distritais e municipais. Todos os membros do Legislativo possuem imunidade material. Eu repito para você, meu bem, os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, deputados distritais, vereadores, todos os membros do Legislativo são materialmente imunes, invioláveis. Mas o que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que esses membros do Legislativo não podem ser processados nem civil, nem penalmente, por opiniões, palavras e votos. Repito, senadores, deputados federais, estaduais, nem botei, mas distritais, que estão equiparados aos estaduais, vereadores, todos esses camaradas, eu repito para você,